porque no balé a gente tende a trabalhar muito mais a musculatura anterior ali da extensora de joelho, quadríceps ou flexora de quadril, para fazer os nossos grand-battements, do que a musculatura posterior. Então, eu fiquei pensando, será que existe um desequilíbrio entre forças, entre a musculatura extensora e flexora extensora de joelho e flexora de quadril, com a musculatura posterior, que faz o oposto, né? A flexão de joelho e a extensão de quadril? Você acha que isso pode ser um fator de risco para essa lesão? Pode, e a literatura fala isso, né? A gente tem o maior fator de risco para esse tipo de lesão, na verdade, é eu ter uma lesão prévia dessa, né? Então, se eu já tive uma lesão de posterior de coxa, eu tenho mais chance em desenvolver essa lesão. E o segundo fator de risco falado na literatura é exatamente esse, né? Que a gente chama de um desequilíbrio agonista-antagonista, né? Então, um desequilíbrio de força entre a musculatura extensora e a musculatura flexora, tá? Então, realmente, isso é um dos fatores de risco, né? Tá aí uma dica, né? Tentar equilibrar sempre as forças entre agonista e antagonista. Bom, aí, em seguida, ele aponta um risco grande de lesões de tornozelo e pé, e especificamente aí ele vai falar de tendinopatias. Eu queria que você explicasse o que são tendinopatias, e ele aponta também aqui tendinopatia de tornozelo e tendinopatia do tendão do flexor longo do hálux. Então, as tendinopatias, na verdade, existe uma certa incongruência na literatura em relação à terminologia, né? A gente escuta muito falar de tendinopatia, de tendinose e tendinite, né? Então, a tendinopatia, na verdade, é o tendão sofrendo, é a patologia do tendão, né? Então, a tendinite indica que o tendão está inflamado, né? E uma tendinose indica que esse tendão já está com desgaste, né? Decorrente do tempo e tudo mais, alterações estruturais. Então, vamos lá. Então, em relação às tendinopatias do tornozelo, basicamente, é esse tendão sofrendo, a inflamação, na verdade, que é o que gera, né, a tendinite e tudo mais, ela é uma resposta do corpo. A nossa inflamação é a resposta imune do nosso corpo, né? Então, existe algum desgaste, alguma lesão, alguma sobrecarga, que eu costumo utilizar esse termo, nos tendões, e que o corpo inflama, virando uma tendinite. Isso gera dor, né? E aí, possivelmente, no balé, né, que as bailarinas ou os bailarinos ficam na ponta do pé, muitas das vezes na meia ponta, isso gera o quê? Uma sobrecarga desses tendões. Mais uma vez eu lembro lá do excesso que a gente falou, de treinamentos excessivos, né? Às vezes um tempinho que você dá de descanso, ou um descanso durante a semana para os bailarinos, você consiga não fazer esse tipo de lesão. Existe essa situação, que é o principal, mas também existem alterações biomecânicas, no caso do tornozelo, né, ou do membro inferior como um todo, que podem gerar uma sobrecarga ali no tendão específico, entendeu? Então eu posso ter tanto uma sobrecarga de excesso e tudo mais, fazer muito treinamento sem descanso, e eu posso ter alterações mecânicas aqui naquele tornozelo, que podem levar a essas sobrecargas do tendão, e aí, como defesa, o nosso corpo inflama para tentar reparar aquele tecido. Sim, a gente faz muita flexão, né? A ponta do pé, que a gente chama de flexão plantar, e a gente dança em cima daquela ponta, daquela meia ponta, e é comum a gente ter alguma mudança, às vezes, nesse padrão, né? De movimento mesmo. O talos ir um pouquinho mais para frente, e aí sobrecarregar um pouquinho os tendões mesmo do tornozelo, e ali o tendão do flexor do hálux, né? Que a gente flexiona muito e fica nessa posição em cima da ponta do pé, exigindo muito desse flexor, que não foi feito, obviamente, para isso, e acaba sentindo e inflamando, né? E outra lesão que aparece aqui com grande prevalência é a lesão de lombar, que ela diz dor lombar generalizada, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre dor lombar generalizada. Então, daria uma aula, né, um papo desse só sobre isso, né? Na verdade, a área que eu pesquiso, que eu atendo e tudo, atendo mais, né? Na verdade, essa dor lombar generalizada, basicamente dor lombar crônica, né, inespecífica, ela tem na população uma taxa alta. É a maior causa de incapacidade no mundo, né? Então, eu acredito que esses dados aí são relativos, de 14%, né? Mais ou menos 14% das lesões. Eu acredito que essa dor lombar crônica não é pelo balé em si. Eu acho que se pegar a população em geral, a gente tem em torno disso também, a quantidade de pessoas que sofrem esse tipo de dor crônica.
Então, não ligo ao balé o causador de uma dor lombar. Pode ser um caso ou outro, mas dentro de um artigo, numa gama de 2.600 pessoas, né, eu acredito que isso aí seja reflexo de dor lombar crônica relacionada à população como um todo, não só específico do balé, entendeu? Então, acho que eu não ligaria ao balé, tá? Eu não vejo uma sobrecarga de um salto, eu não vejo isso dessa maneira, né? Quando a gente fala de dor crônica, a gente engloba excesso outros de fatores. salto, comprime muito ali meu disco intervertebral, porque eu salto muito no balé. Você acha que isso não está associado? Eu acho que isso é crença popular, né? Isso é crença popular e a ciência veio para a gente tentar tirar um pouquinho dessas crenças, né? Que o salto faz mal, que isso faz mal, isso não é verdade, tá? Óbvio que os excessos podem fazer mal, tá? Mas pelos estudos que a gente está vendo em relação às dores crônicas, principalmente, possivelmente isso é crença. Você pode saltar, você pode fazer a pirueta, você pode dançar. Basta saber lidar com esse tempo de descanso e tempo de treinamento, otimizar esse processo. Eu acho que isso é o principal. Uma coisa interessante também que a gente estava falando aqui antes é que na minha prática, né, eu quando dançava, eu tinha o que eles chamavam de condromalácia patelar, que hoje em dia com dor anterior do joelho. Condropatia, né? Mas engloba o que a gente chama de dor anterior do joelho, né? Que são vários tipos de dores e tudo mais. Vários tipos de dores. Então, para mim, aquilo era algo comum, né? E quando eu peguei esses estudos, eu vi que tem uma prevalência pequena de condropatia, assim, dava 0,4, né? E aí eu comentei, poxa, mas eu achei que fosse super comum condropatia. Isso é viés de memória que a gente chama em pesquisa. A gente vai ter os dados que a gente viu na vida, nas experiências que a gente teve, né? Quando Outra a gente coloca coisa... o outro grupo de pessoas, 2.000 e tantas pessoas, a gente vê a realidade, acontece mesmo, né? É viés de memória que a gente chama. Eu também comentei, eu via muitas amigas com lesão de quadril. Eu tinha dor no quadril, eu tinha lesão de quadril, então eu tinha lesão de quadril, lesão de joelho, e achava que aquelas eram as lesões que iam aparecer, né, no mundo, né, da dança. Mas não é bem assim. Então, só para resumir o nosso papo aqui, a região que mais acomete ali, que é mais lesionada na dança, é o tornozelo e o pé, né? E a gente tem muita lesão por excesso de treinamento, né? Então, uma forma da gente minimizar isso é começar a pensar, na verdade, na preparação, no que a gente faz para trabalhar isso, o que a gente pode fazer para minimizar isso. Lógico que, como o Frederico falou, tem problemas estruturais, né? Que podem sobrecarregar ali, né? E aí a gente também precisa de uma avaliação, né, de um especialista ali, de um fisioterapeuta acompanhando a gente. Mas, no todo, eu acho que a gente pode começar pensando sobre o excesso de treinamento, que parece ser um ponto importante aí nas lesões de balé, né? E esse excesso, a gente não pode ligar só exatamente excesso na intensidade do treinamento, não é? Às vezes você pode dar um treinamento mais intenso, mais pesado, e num tempo mais curto. Em vez de ficar fazendo um treininho, tem que fazer 4 horas de aula, você dá 1 hora intensa, às vezes podem render mais do que 4 horas de aula, mais ou menos, entendeu? É otimizar o treinamento. E isso, assim, na verdade, eu estou falando aqui como fisioterapeuta, né? Isso, na verdade, o educador físico, ele tem o domínio disso, eles estudam isso, né? Então, eu acho que isso é primordial, assim, pelo menos a experiência que eu tenho com o futebol, sempre que eu trabalhei com preparador físico de qualidade, a quantidade de lesões era menor em relação aos outros times. Não tem como, entendeu? Então, se você tem uma preparação física feita corretamente, dentro do objetivo proposto e tudo mais, você vai ter menor chance de lesão. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, hoje a gente encerra o nosso Power Papo. Queria agradecer o professor Frederico Meirelles por estar aqui hoje falando com a gente. Te agradecer por assistir até o final e te espero numa próxima vez. Beijo. Eu que agradeço, tá? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, eu tô gravando esse adendo para você ver uma campanha que tem tudo a ver com a nossa conversa com o professor Frederico. É uma campanha da One Dance UK, uma organização de apoio à dança do Reino Unido, que fala exatamente sobre o que a gente conversou sobre a necessidade do descanso. Dances Need Rest Campaign. A importância do descanso para a melhora da performance e para a prevenção de lesões. Eu vou deixar o link dessa campanha na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima!